Então, pessoal, hoje vai ser um conteúdo um pouco mais avançado aí de CSS. Vai ser aqui uma base um pouco mais pro. Sim, já começou aqui a gravação. E, e o que acontece? No CSS, nós temos algumas metodologias aqui e alguns padrões de design que a gente deve respeitar para ajudar a pensar aqui na programação do código. Então, tem aqui uma lógica que serve aqui de base para a gente pensar nisso, que é o Atomic Design. Então, o Atomic Design vem com uma ideia um pouco materialista, né, aqui da matéria, em si, assim, do universo e da vida, vamos chegar lá, que é começar a pensar em átomos no nosso código. Ou seja, quando a gente pensa no HTML, transformando aqui essa ideia de como um, pudesse ser átomos. Tendo aqui três níveis: átomos, moléculas e depois organismos. Então, começando aqui por átomos, o que poderia ser o elemento mais específico, mais micro, que a gente pode ter aqui na estrutura HTML? Alguém tem alguma sugestão? Nenhuma? O Pixel. O pixel. O pixel é. Isso aí a gente já poderia ir a nível de partículas já. No, ou até uma das forças, né? O pixel seria interessante. Podia ser até o elétron, né? Ficaria até engraçado, faria mais sentido aqui. Cada bolinha dessa aqui à volta do núcleo seria, então, um pouco a ver com o pixel. É um bom nível, mas isso já está um pouco mais fundo ainda. Olhando para o código. Ou seja, pensando aqui no nosso código, deixa eu ver aqui um códigozinho. Então, olhando aqui para o nosso código, o que podia ser aqui o nosso átomo? Então, por exemplo, a gente constrói aqui estruturas em HTML, né? E as estruturas elas vão de um nível mais complexo, né? Que aqui é o HTML, por exemplo, o head, aqui o body, que vai ter todo o conteúdo da nossa página, que no body aqui tem incluído tudo que a gente vê dentro da página, então é ao mais alto nível, né? Aqui o resultado final, a estrutura maior, que vamos afunilando para uma estrutura cada vez menor. Então, o nível mais baixo que nós temos, o mais afunilado possível, então é uma tag aqui em específico. Por exemplo, aqui esse H1, aqui esse A, né, essa tag A, e aqui no caso dos inputs, seria aqui o input mesmo, né, e tal. E a label e o input, né? Então, isso podemos pensar que é então os nossos átomos. As tags que estão no nível aqui mais interno do nosso HTML. Repara que está aqui nesse exemplo de tags, está aqui também o L. Porque o L é uma estrutura, né? Tem LIs lá dentro, né? Só aquelas tags de listas. Mas a tag em si, né? O LI, ele sozinho ele não é nada. Ele tem que estar dentro de um L, né? Então, no caso aqui do nosso átomo, a gente pode pensar esse agregado já que tem uma função específica, né? Quer ter um título, quer ter um parágrafo, quer ter uma lista. Okay? E até então, podemos pensar também que ali ter uma tabela. Né? Se bem que a tabela seria um átomo mais complexo. E hoje em dia a gente acaba por quase não ter tabelas. Apesar de nível conceptual, é importante ter as noções aqui de tabela. Bem, uma vez que nós temos múltiplas tags aqui ao mais baixo nível, mas depois temos umas outras tags a um nível um pouco mais alto, que agrega essas tags aqui mais internas, que daí nós entendemos isso como sendo então uma estrutura molecular. Então, essa estrutura molecular seria aqui, por exemplo, um bloco
que a gente tem aqui como exemplo seria aqui ter um H3, né, e ali uma tag de parágrafo, dentro aqui de uma tag maior que engloba essas duas, que seria aqui que define aqui um artigo que podia ser introdução, descrição aqui de algo, né. Isso aqui no código nós podemos entender como sendo então aqui a parte, uma molécula seria então aqui esse div, por exemplo, que tem um campo, o nosso campo tipo, né? Ou então até mesmo o formulário todo, que complexo, porque não há uma barreira exata que um átomo tem que ser uma tag única. Não, a gente tem que pensar a nível de temáticas. Okay? Ou seja, se eu tenho um formulário que tem vários campos, eu quero separar mentalmente as labels, né? Eu quero separar as labels dos inputs. Quero pensar na label como um átomo e o input como outro, ou quero pensar o div inteiro que contempla o meu campo como sendo um átomo. Faz sentido aqui nesse caso o div ser o nosso átomo, né? Porque o que acontece? Uma label sozinha não é nada. Um input sozinho também não é nada. Então, os dois juntos é que formam aqui o nosso campo. Então, aqui nesse caso, seria uma forma pensar aqui como sendo o div o nosso átomo. Se nós quisermos ser um pouco mais específicos, tal, podemos também separar e pensar aqui a label como sendo um átomo e input também. Ou seja, não há, o que eu estou querendo dizer é que não há aqui uma barreira muito fincada que tem que ser assim ou tem que ser assado. A ideia é o pensamento, a forma como a gente pensa é importante ter em mente, ok? Então, a nossa molécula aqui, podíamos pensar que era aqui o nosso formulário. Então, esse formulário seria aqui uma molécula de formulário. Ou podia também ser aqui o nosso campo, o div. Okay? Então, depende do nível que a gente vai querer pensar. Eu já vou explicar o porquê desse pensamento ser tão importante. Olhando aqui para cima para o header, fica um pouco mais fácil. Né? Então, a gente pode pensar logo os As como os nossos átomos e o P como sendo a nossa molécula. Um agregado de moléculas pode formar uma pedra, né? Mas aqui no nosso caso, não vamos pensar em pedras, não vamos para geologia, vamos para biologia. Então, pedras também podia ser, né? Porque a gente tem a ideia de blocos também no HTML, exato, também podia ser outra analogia. Mas pronto, podemos pensar aqui como sendo organismos e diversos tipos de organismos que têm uma função específica, né? Cada bactéria tem a sua função, cada célula, vírus e por aí fora, né? Pensando aqui um pouco no nível biológico, se bem que pensar em vírus como organismo também não estaria muito correto. Então, os organismos seriam essa estrutura que tem diversas moléculas dentro. Então, uma tag de section seria exemplo de um organismo. Okay? E aqui embaixo, pronto, descreve um pouco então que o organismo pode ser aqui uma categoria, né? Uma section que tem uma categoria que lista diversos livros pertencentes a essa categoria, que tem depois imagens, descrição e por aí fora. Então, nessa estrutura de categorias de livros, então, essa section que teria um título, uma descrição e depois ali a listagem de livros, seria aqui o nosso organismo. Cada item dessa listagem, cada livro, né, seria então uma molécula. E dentro aqui dessa estrutura do livro teria a capa, o título e uma descrição. Né? Então, capa, título e descrição seriam os nossos átomos. Okay? Deu para entender esse pensamento, pessoal? O que seria outros exemplos aqui de organismos, moléculas? O que ocorre aí de ideias? Como é que vocês interpretam essa analogia? Difícil? É complicadinho. É complicadinho?
Eu vou tentar ajudar então. Vamos ver código, que o código se calhar ajuda um pouco mais. Ver se surge aqui algumas ideias. Então, pensando aqui em três níveis, né? Vamos olhar aqui dentro do nosso, aqui do, porque até um corpo, né? Aqui o bode, cabeça, né? Aqui, é constituído por vários organismos, né? Nós temos bactérias, células no nosso corpo, então faz aqui algum sentido, né? Então temos aqui diversos organismos. Então aqui, o que que seriam organismos? Nenhuma sugestão, pessoal? Vamos mudar de código, então. Então, aqui. Tem aqui um main, um section, outro section. Essa estrutura aqui é boa. Isso aqui. Não corre nada? Então, vou ajudar aqui um pouco. Esse título aqui seria um ato. Aqui é outro ato. Aqui podíamos pensar como molécula. E aqui, mais ainda, como um organismo, né? Que seria aqui uma listagem. Mas com a analogia do livro que eu dei, já fica um pouco diferente. Então, a gente pode tanto pensar esse div aqui como sendo uma molécula, como sendo um organismo. Porque o organismo maior, né, mais complexo, seria aqui, então, essa section. Por que que isso é tão importante pensar dessa forma? Porque nós precisamos dar nomes aqui às nossas classes em CSS. Então, eu posso ter aqui uma classe, que é aqui a minha categoria de veículos. E aqui depois eu teria, então, uma outra classe, que seria o quê? Uma lista de veículos. E aqui, então, teríamos um classe veículo, ou tipo de veículo. Okay? Teríamos algo assim. Esse código parece bom para vocês? Não vem nenhum problema nisso? Acho que não. Ah, as classes com o mesmo nome. Eu vou já levantar aqui um problema grave. Okay? Então, se a gente olhar aqui para um CSS disso, isso seria assim, né? Vou fazer aqui mesmo, não fazendo um arquivo à parte, só para ficar mais simples. Então, isso seria algo como eu ter aqui essas diversas classes definidas, né? Com as propriedades lá dentro. Por assim. Ficar mais simples. Aqui dentro, depois teria ali. Estou aqui com 4 classes. E tipo. Ah, não, 3. 3, ótimo. Até vai servir bem agora aqui para os exemplos. Então, esses 3 pontinhos seriam aqui as propriedades, estariam em múltiplas linhas, né, o código organizado, e até nem deveria estar aqui nessa tag, deveria estar num arquivo. Então, temos isso assim. Agora imagina que nós começamos a ter muitas tags, muitas classes, né? O código vai crescendo e por aí fora e tal. Isso começa a gerar aqui um problema de a gente encontrar bem aqui os nomes e estamos a ter nomes muito descontextualizados de um contexto maior. E isso começa a criar aqui algum problema de encontrar os nomes dentro assim do nosso CSS. Então, com essa problemática, em linguagem de programações, a gente existem os packages, os namespaces e por aí fora, que é criar uma estrutura, né? Que é, por exemplo, br.com, ou seja, o link ao contrário, né? Ponto .empresa, ponto .projeto,
ponto minha classe, né? Por exemplo, algo assim. Isso seria mais orientação a objeto. Então a gente cria aqui uma estrutura para definir bem onde é que as coisas estão, né? Criar aqui uma lógica de posicionamento. E a mesma coisa a gente começa também a criar em arquivos, né, em pastas, começamos a organizar vários níveis para organizar as coisas. Então ter tudo assim, jogado assim com qualquer nome, e aqui as propriedades, isso também quebra a lógica de hierarquia que nós temos aqui no HTML, né? Que temos um section, depois aqui H1, div, né? Começamos aqui do nível mais grande para o nível mais pequeno, afunilando e tentando agrupar as coisas. Dessa forma aqui, nós não temos agrupação nenhuma. Simplesmente os nomes estão jogados aqui. Okay? Tá claro esse problema? É um problema, né? Acham? Bem, Com o less daria para manter essa hierarquia, né? com less, sim, mas aí entra, exatamente, no less ajuda-nos a ter aqui essa hierarquia, mas também nós devemos ter bons nomes na estrutura do less. Porque o less é um pouco diferente. A gente vai falar do less mais à frente, mas já que o Guilherme puxou aqui esse assunto, para ficar claro aí pro pessoal, no less a gente consegue fazer algo assim. Quer ter classe pai, e aqui dentro temos então um e classe filho. E a gente começa a ter aqui uma estrutura de múltiplas classes. Isso aqui ele vai herdando o nome da classe de cima aqui na classe filho. Okay? E isso vai facilitando a construção do nosso CSS. Basicamente, a gente não tem que construir várias classes assim, porque o CSS ele só suporta as classes definidas na raiz, né? Então a gente tem aqui uma definição e depois aqui as chaves e dentro temos as diversas propriedades. No less inverte um pouco a ideia. A gente consegue fazer em árvore e o less depois ele compila o CSS para gerar essas classes nessa estrutura. E aí ele com esse E comercial ele puxa aqui essa parametrização do pai aqui para o filho, ele cria depois uma classe à parte com isso. Então poupa código, ajuda a organizar aqui melhor e tal. E fica fácil criar aqui essa hierarquia. Mas o less a gente vai ver isso em profundidade mais no futuro, não é agora. Então a gente vai voltar aqui a esse tema, mas vai ser para facilitar um pouco a vida aqui da bateção de código aqui do CSS. Então, não pensando no less agora, mas acaba por servir da mesma, né? Porque esses conceitos eu estou explicando agora justamente porque eles vão ser muito úteis lá na frente. Foi inventada, então, essa lógica do bem, né? Que é o CSS do bem, não do mal. Na verdade, quer dizer que que o bem, deixa eu ver se tem aqui a tradução, que é o blocks, elementos, ok? E modificadores. Okay? Por isso que é bem. Então é pensar em bloco, em elementos e modificadores. Aqui ele tem logo aqui alguns exemplos. Então blocos pode ser aqui um header, um container e por aí fora. Essa metodologia é bastante simples, pessoal. Basicamente, olha só esse código deles aqui. Então nós temos um bloco. Então aqui é o bloco button, né? E também podemos pensar nele como um elemento. Mas nesse caso aqui é bloco porque ele não tem aqui uma subestrutura que eu já vou explicar. E com os dois traços a gente tem uma variação de modificação. Temos então um caso aqui de sucesso e outro de perigo, né? Seria um botão verde, por exemplo, ou azul, aqui de cima, e esse aqui vermelho. Então, a estrutura do botão, a nível de CSS, é muito parecida. Ele vai ter o mesmo background, vai ter a mesma borda, o mesmo tipo de letra, né, dentro do botão e tal. Então, essa classe aqui principal teria essas configurações de aspectos mais a grosso modo do botão. Essa outra classe aqui já teria, então, uma variação da cor de fundo do botão. O botão ser azul. E essa outra teria uma variação do botão para ser um botão vermelho. Então, para criar uma mudança de estado, uma modificação, aqui, uma alteração de modificação do aspecto, da aparência do botão, a gente usa o separador de dois traços.
Então, 2 traços quer dizer que eu estou definindo uma modificação. Já se eu tiver uma estrutura, deixa eu ver aqui. Se eu tiver uma estrutura que é pai e filho, né? Então eu tenho aqui uma estrutura, deixa eu ver se tem aqui mais um exemplo mais complexo, exato. Aqui, esse aqui é bom. Ou seja, tem aqui meu formulário, tem aqui um input, né? E tal. Então esse meu input já seria filho do formulário, então eu tenho um separador com 2 underlines. Okay? Então, como ficaria isso aqui na prática? Voltando aqui um pouco ao formulário. Deixa eu tirar aqui. Voltando aqui ao formulário, seria como eu ter aqui uma classe form, né? E aqui eu tenho uma classe input. Não, aqui eu teria uma form underscore input. Okay? Porque esse input é filho do form. Okay? Então agora eu começo a ter aqui uma estrutura no nome das minhas classes de CSS. Então quando eu olhar o nome, se eu estiver assim e eu ver a classe CSS, isso aqui quer dizer que é o quê? Que é inputs genéricos, que podem estar soltos no site. Se eu vejo a classe assim no meu código CSS, não, esse input, essas propriedades aqui que estão aqui nesse CSS, fazem parte então aqui dos inputs que estão dentro aqui de um form. E esse input, então, eu posso ter aqui uma variação, por exemplo, que é o form input, que é o traço marca. Okay? E daí, Tá se remetendo a esse input dentro da div, Esse abaixo? não entendi, desculpa. Esse form input tá chamando esse de baixo, Tá embaixo, dentro da div? Não, ele não tá chamando o que tá embaixo. Ele está chamando uma classe específica para ele, que só se chama form. Ou seja, traduzindo, seria mais ou menos assim. Seria como eu tivesse aqui meu style, né? Então eu teria o ponto .form, e aqui o meu código, depois teria aqui um ponto .form item, input, né? E depois tem então o meu ponto .form input marca. Algo mais ou menos assim. Até posso ir mais longe, né? Posso ter também aqui da label e tal. Lembrem que a gente pode pegar a label de outra forma, né? Usando a estrutura aqui, barra label, por exemplo, por fora que a gente já viu na aula anterior. A gente pode enriquecer aqui de forma mais específica. Mas a ideia é que a gente não tem algo assim. Por exemplo, vamos supor, um ponto marca. Okay? Nunca fazer uma coisa dessa. O que é o marca? O marca é um título? É um texto? Ei, caramba, é um input, entendeu? Então, se eu tenho a minha classe com esse nome aqui, se eu olhar só para o código CSS, eu consigo mais ou menos entender onde é que essa classe está sendo encaixada no meu HTML. Okay? Então, eu vejo aqui essa classe, já sei, essa classe dentro de um form, que é usada aqui nos inputs, que é uma variação aqui para as marcas, para os inputs do tipo marca. Ok? Entendi. Edu, então isto aqui é apenas uma sugestão de organização do CSS, não é? Exatamente. Portanto, mas sabemos que a estrutura pode aumentar e ficar demasiado grande, não é? Vamos ficar aqui com nomes gigantes. Certo. E aí o que se faz? A gente pode criar, a gente não precisa ser... essa é uma pergunta bem pertinente, porque até entra a questão do less, também a gente pode criar aqui uma estrutura maior, mas não precisamos fazer isso. A gente pode, por isso que é importante a gente voltar ao pensamento atômico anterior, okay? Que é o seguinte,
Quando a gente chega no nível de um organismo, acabou aí. A gente fecha o nosso âmbito no nível de um organismo. Um organismo pode herdar outro organismo. Por isso aquela regra de hierarquia não quer dizer que o nosso HTML vai ter só 3 níveis. O nosso HTML pode ter 10 níveis, né? Eu posso ter esse form para estar dentro sei lá, de um bloco de conteúdo, que esse bloco de conteúdo está dentro de uma section e por aí fora. Então já tem aqui mais não sei quantos níveis, né? Então, no momento que eu fechei aqui, o importante, pensando no Atomic Design, é eu definir sempre as minhas estruturas em 3 níveis. Okay? Organismo, e moléculas e átomos, né? Ou seja, olhando para aqui, para esse exemplo aqui é bastante bom. Então, o que seria? A label seria o nosso átomo. O input já seria a nossa molécula. E o form o nosso organismo. Se eu levar essa ideia para um componente em React, aí fica melhor ainda, né? Porque eu não vou ter um componente React demasiado complexo com 5, 10 níveis, né? O componente React também nos ajuda depois a pensar nele, respeitando aqui essa estrutura. Pô, você já tem um componente, tem aqui um form, eu não vou criar esse componente com mais texto, com mais coisas aqui dentro. Não? E no LES é a mesma coisa. Então, em vez de usar um nome de form, eu vou dizer o que esse form faz, para eu separar de outros. Então, eu pego aqui e coloco, então, que esse formulário é form, por exemplo, veículos. Okay? Vai cadastrar veículos. E assim eu já tenho um contexto mais claro. Se eu tiver outro tipo de form, eu já consigo separar aqui por esses nomes. Ô Edu, só puxar um gancho rapidinho. Ele falou isso daí é uma sugestão de organização. Sim. Só que lá no LES futuramente, ele já vai te dar esse padrão aí. Então já é bom já ir acostumando a fazer desse modo, entendeu? Por Exatamente. isso, essa sugestão. Esse tipo que o Eduardo está falando agora, você vai usar lá na frente. Por isso que ele já está dando isso. Só rapidinho para puxar o gancho. Mas é importante já usar, porque essa questão do bem, da metodologia bem, ela surgiu para organizar o CSS em si. Okay? O LES facilita a construção desse código. No CSS puro eu vou fazer dessa forma. Num LES da vida, ou SAS, eu já vou ter uma outra estrutura mais simplificada, que seria algo assim. Okay? Deixa eu... Só para ficar claro aqui a forma como a gente pensa. Então, a gente poupa aqui código, né? Tem aqui input. E ele está não dando as cores certas, porque aqui não é válido esse código, né? Tem que ser um arquivo .less. E depois aqui eu posso ter um... Aliás, aqui eu já posso pôr direto aqui, label. Aqui é meu... Então, isso facilita bastante, né? Eu tenho um código aqui com essa estrutura que depois ele compila nessas classes aqui. E aqui embaixo teria, então, por exemplo, um e-marca, né? Então, o less é uma forma da gente abreviar aqui o nosso código, ter o código mais simplificado. O less a gente já vai entrar na outra semana junto com JavaScript. Então já está quase também. Mas já para entenderem um pouco como é que vai ser então no futuro, a gente agora vai trabalhar um pouco, escrevendo um pouco mais de código, né, para fazer essa estrutura, mas depois com S simplifica bastante, evita que essas repetições em múltiplas linhas. Mas mais uma vez, o browser não sabe o que é less, ele só sabe o que é CSS, então tem que haver aqui uma compilação para o CSS final. Bem, isso... Ficou mais ou menos clara a utilidade disso, do Atomic Design e do bem, e como os dois se juntam, se complementam? Tá indo. Tá indo, né? Tem que ir pra prática, né? Pessoal que manja mais, já sabiam disso? Tinham mais ou menos essa ideia? Já estão praticando isso, que é mais importante. Essa analogia não.
Já também. Ok. O anti-design já usa isto? Não, né? Ou já? Ele tem uma espécie, é um pouco parecido. Assim, a pessoa às vezes quebra aqui a lógica do bem, porque muita gente não gosta dessa repetição de dois traços e dois underscores. Ah, Se for ver o código do Bootstrap, do que eu recordo, o Bootstrap usa bastante aqui essa metodologia do bem. E, querendo ou não, é o único padrão assim mais que tentou resolver essa problemática, entendeu? Não há assim muitas alternativas. Há uma outras ideias assim, mas não tão difundidas. Eu já vi assim, uma coisa ou outra, mas o bem acaba por ser ainda o mais conhecido. De qualquer forma, ou seja, isso aqui não é uma prisão, né? Que a gente deve pensar nisso como sendo algo obrigatório que eu tenho que fazer sempre assim, porque a gente pega projetos que não estão bem nessa estrutura. Independente do código que a gente pega para trabalhar, esse tipo de mentalidade nos ajuda a organizar o código e ver até que ponto a gente já está criando uma bagunça, vai criar um problema futuro. Né? Então, por isso que é importante o tipo de pensamento e não tanto aqui a forma de programar aqui, por isso na prática. Por isso que a estrutura aqui também das moléculas e organismos e tal é um pouco flexível. Okay? O importante mais é pensar aqui na parte atômica, que é aqui as minhas tags, o mais baixo nível, e isso também, além de ajudar aqui na construção do CSS, no futuro, quando a gente vai dar manutenção no código, passado um tempo, vamos mexer no mesmo código, fica mais claro relembrar as coisas. Ajuda mesmo bastante, é uma organização muito boa. Beleza, então vamos tentar avançar aqui um pouco, aqui com alguma prática, que temos aqui uma lista grande de coisas para ir vendo. Então agora vai ser mais uma espécie de live code, com aquilo que a gente já viu aqui um pouco. Eu vou limpar aqui então isso aqui. Daqui a pouco eu volto a fazer aqui algum código utilizando essa lógica. Então para já eu vou tirar isso aqui. Aqui também não é um código válido, né? Não iria funcionar bem. Aqui também tirar isso tudo. Aqui x. Ok. Beleza. Então, vou pegar... Exato, vou pegar aqui. Vou colocar aqui um spam. O que o spam faz? Tá salvo. Vendo isso no browser. O spam é aquela tagzinha, né? Não aquece nem arrefece. Ou seja, não fez diferença absolutamente nenhuma. Então, não fez diferença nenhuma, mas ele está aqui. Ele está aqui. O que acontece? Todos os elementos em HTML eles já vêm com um display pré-definido. O que é o display? É a forma como ele vai ser apresentado. Então, o display aqui do spam é esse inline. Okay? Ele vem aqui com esse display inline. Eu apliquei o display inline, não mudou absolutamente nada. Aqui o P, ele vem com outro display. Ele vem com display block. Okay? Também eu pus o block e não aconteceu nada. Então agora vamos mudar. Se eu mudar aqui o display do P para inline, okay? Não mudou nada. Se eu mudar aqui display para inline, okay? Já ficou um do lado do outro. Okay? Repara aqui no código então que eu tenho o H1 com display inline e o P com display inline. Então eles vão funcionando como se fossem um texto seguidos. Isso eu posso fazer com uma section, posso fazer com div, posso fazer com o que for. O div então ele já vem como se fosse um bloco, que ele quebra a linha, ele faz ali uma caixinha, que é onde ele fica, marca a sua presença, né? Aqui na renderização do HTML. Ou seja, o que seria um inline? A tag de bold
a tag A, né, quando a gente põe um link, o link continua aqui no mesmo parágrafo, então ele já vem com display inline por aí fora. Então, se eu voltar aqui e pôr ele como block, quebra aqui a linha. Volta a estar como estava, original. Então, o que acontece se eu pôr o span aqui como block? Ou seja, ele se comportou agora como se fosse exatamente um div. Qual é a diferença de um div e de um p? Alguém sabe de cor? Ou seja, a diferença do div e do p é que, se eu mudar aqui, já muda os dois. Boa. Ou seja, eu mudei para div e não mudou em nada, né? Eu até posso tirar aqui agora esse aqui, tirar aqui esse style. Agora se eu voltar para span, volta a estar lá em cima. Okay? Aí eu volto a descomentar, funciona como um div. A diferença do div para o p é que o p tem essas margens, antes e depois. Ele já vem aqui com umas margens. E o H1 também, que é aquele quadradinho que a gente viu aqui antes. O p já vem com 16, o H1 vem com 19, né? Eu não sei se a gente está mudando isso no CSS, não lembro. Também aparece aqui embaixo. Se tiver. E o div, ele vem com nada, ele vem com 0 de margem. Basicamente a diferença é essa. Mas todos eles quebram aqui um bloco aqui numa linha. Então, para que isso serve aqui esse display? A gente tem várias alterações que a gente pode pôr aqui no display. Tem uma lista grandinha aqui. Na documentação lá na plataforma, eu coloquei lá vários links para depois consultar, tal. Tem aqui muita coisa. Mas não vamos falar disso tudo. A gente vai falar também do Flex e do Grid no futuro. Não é todo que está aqui Grid, né? Esse título Grid e depois aqui Flex. A gente vai chegar a falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas aqui o que eu queria salientar é o inline block. Okay? Então esse inline block ele funciona como um misto entre bloco e na mesma linha. Então, isso permite a gente fazer o quê? Se eu tiver o meu span, por exemplo, como eu tinha antes, sem aqui esse display, não tem display nenhum, e eu acrescento aqui uma largura, sei lá, de 300 pixels, okay? Ele não aplica, ele fica aqui cinza e tem aqui uma informação, tá vendo? Que não dá para aplicar isso quando está inline. Então, já diz até aqui para mudar aqui para o display inline block. Okay? Ou seja, como está aqui no conteúdo de linha, eu não posso tornar ele como se fosse um bloco que eu defino largura, altura e por aí fora. Então, tem várias propriedades aqui do CSS que depois elas são bloqueadas quando está aqui no modo inline. Se eu mudo para o inline block, aí, olha, já funciona. Eu posso ter aqui uma largura e posso ter aqui um text align, por exemplo, center, ok? E vou diminuir aqui então para 200. Então já funciona como se fosse um div que está aqui encaixado no meio de uma linha que respeita essa estrutura aqui de estar texto antes e depois, sem quebrar aqui para outra linha, né? E dá para manipular aqui largura e altura. Okay? Então, aqui com o display, a gente vai alterando aqui o comportamento mais principal, aqui, mais básico dos elementos. Tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Não tá claro? Simples? Então, vamos avançar. Ok, agora... Estou aqui com a minha colinha. Outra coisa importantíssima, que é o nosso position. Okay? Então, com o position, a gente consegue controlar o posicionamento. Okay? Aqui no nosso dentro aqui da área aqui do browser onde processa a tela. Então, com o Position a gente consegue dizer de forma mais precisa, mais exata, onde as coisas vão ficar na tela. Então, eu posso quebrar um pouco o posicionamento original aqui no HTML, como é apresentado, né? Então, tem aqui o Position, tem aqui vários. Okay? Não vamos falar deles todos mais uma vez. Isso são vários assuntos que a gente vai falar hoje, então eu vou tocar só aqui alguns pontos
que a gente usa mais vezes e que são aqui mais relevantes. Então temos aqui o absolute. Esse position absolute quer dizer que é uma posição exata absoluta, que é naquele ponto exato. Para isso, a gente usa, com esse position absolute, outras parametrizações, que é o left, right, top e bottom, que é definir em que posicionamento, né, ele vai ficar aqui na tela. Então, da esquerda, né, a partir aqui da esquerda, aqui do left, vamos aqui uma margem aqui de 300 pixels. Então, eu empurrei da esquerda, né, para a direita aqui 300 pixels. É muito. Vou pôr aqui 100, 150. Viu? Do topo, eu quero empurrar de cima para baixo 100 pixels. Então, fica aqui 100 pixels. Se eu fizer aqui scroll, né, tá aqui, isso aqui andando junto com a scroll. Se eu trocar aqui o top por bottom, então ele já vai ter esse espaçamento aqui embaixo, né, aqui na parte inferior. Repara que aqui nesse quadradinho, que a gente falou da outra vez, ele continua dando aqui uns mapas para mim, né? Olha só, o bottom está aqui, eu tenho que ir sem aqui o position bottom, né? Então, esse box model aqui ajuda-nos a navegar aqui nesse enquadramento aqui geral. E esse 150 então aqui é o left. Vou pôr aqui 100 também, 75, algo assim, um pouco mais menor. E aqui também posso usar então o right, que é da parte da direita. Okay? Esse position absolute, então ele coloca como se fosse uma folha de papel na nossa página. Então, num determinado posicionamento da folha, coloca ele ali colado esse elemento. Bem, mas a nossa folha, ela não é visível toda ela de uma vez, né? Como se fosse uma folha que ela vai desenrolando aqui e só vamos vendo uma faixa dela de vez em quando. Então, como é que a gente fixa para isso flutuar sempre, acompanhar aqui a nossa scroll? Muito simples. A gente troca aqui o nosso position, em vez de absoluto é fixo. Então, isso já é fixo na área visível. Então, agora ele já não acompanha scroll, ele está sempre fixo na tela. Okay? Como se fosse colado aqui por cima, uma camada mais alta que ele não move, está sempre fixo aqui flutuando. Então, isso faz logo lembrar os nossos headers nas páginas, né? Hoje em dia nos sites é muito comum de ter aquele header que quando a gente faz scroll, fica ali acompanhando a parte ali do logo, do menu e essas coisas, né? Que é um pouco o que eu tenho aqui. Isso aqui é o header, né? Então, como é que eu posiciono ele? Aqui, 0. No bottom, não. Eu quero ele no topo, né? Então, vou pôr aqui top. E aqui eu vou pôr 0 também. Okay. Só que eu quero que vá de um canto ao outro, que ele ocupe toda a área da tela. Então, para isso, eu ponho também aqui o left, 0. Okay? Então, ele estica aqui da direita para a esquerda, 0, e está aqui no topo, posição 0. Se eu quiser que o meu header fique lá embaixo, fica diferente. Tá? Então, fica lá embaixo. Ok? Tá percebido isso, pessoal? Sim. Dúvidas? Não. Dúvidas é se lembrar disso tudo depois na prática, né? Então, deixa eu pôr aqui já para ficar, porque ali no browser eu perco tudo, né? Então, relembrando, eu tenho o meu header do meu site, eu quero que ele seja position absolute? Não, fixed, né? Eu quero que ele acompanhe sempre. O left no canto vai ser 0. Quero esticar até o outro lado, até a direita. Então, vai ser 0. E aqui o top também vai ser 0. Beleza. Tá gravado. Voltando aqui. Vamos ver o que acontece então. Tá aqui funcionando. Ele não atualizou. Vamos fazer aqui com o Shift. Pronto, agora se atualizou. Repara que eu perdi agora um conteúdo. Eu tenho um conteúdo agora por trás. Okay? Como ele está fixo, ele fica mesmo fixo por cima do que tiver por trás. Então, quando a gente tem assim esse header, a gente tem que criar um espaçamento, dar aqui uma margenzinha boa, para o conteúdo não ficar aqui por trás do header. Como eu tenho aqui a tag main, que é boa prática, né? E já tem aqui uma margem aqui à volta do main, então eu tenho que mudar aqui essa margem para quanto? 150? Será? É pouco. Então, vamos pôr 200.
Eu vou por aqui 200, vai dar aqui um bom espaçamento. Então, com essa margem, eu empurro todo o conteúdo para ele não ficar por trás do header. E aqui tem que essa margem amarela toda em cima, que é para ele ficar aqui, sempre visível. E depois aqui funciona bem. Então, já pôr também esse código, que foi o 200, né? Eu tenho aqui a tag main, tem aqui, então acrescentar aqui mais um 0. Tá feito. Bem, mais coisas. Junto aqui com essa questão dos positions, a gente tem uma outra situação que é o overflow. Então, para que o overflow nos serve? Deixa eu ver aqui no nosso index. Vamos supor aqui essa section. Temos aqui uma section, né? Então, quero aqui nessa section colocar aqui uma classe grid. Vou pôr assim como grid. E então aqui no nosso arquivo, aqui a nossa grid vai ter aqui seria uma tag, né? Então classe overflow alto. E aqui a altura, vou diminuir isso, vou esmagar aqui bem pequeno. Vou pôr aqui uns 70, deve dar 70 pixels, né? Beleza. Então, esses 70 pixels de altura e com overflow alto, o que ele faz? Olha só aqui um tracinho. O grid ficou agora pequenino, né? E tem aqui um tracinho aqui do lado. Agora eu tenho aqui uma scrollzinha dentro aqui do meu conteúdo. Então, isso funciona. Isso lembra o que, pessoal, que a gente já viu? Lembra alguma coisa? Não lembram do iframe? Mas... Então isso aqui acaba por funcionar. Deixa eu pôr aqui a margem, que daí vai ficar mais legal. Margem 2 pixels solids. O que se passa contigo? O que eu pus errado? Não é margem, é border, né? Ops. Está ali dentro, então, aqui o nosso conteúdo. Então tem aqui a área do div. E deixa eu pôr aqui. Cardinal, sei lá. Algo assim. É tão forte. Então, e aqui também vou pôr aqui, então, um padding. Para ficar mais afastado ali dos cantos. E aumentar aqui um pouco, está muito pequeno, 1%. Então aqui a gente tem então aqui um conteúdo scrollável, né? A gente está para fazer scroll agora dentro aqui, seguindo que é um conteúdo que está dentro do mesmo HTML. Então ele até sinaliza aqui que tem scroll, né? Aqui nessa área. E aí a gente pode dizer várias coisas, né? O overflow suporta diversas parametrizações. Aqui os valores possíveis. Tá aqui o scroll, deixa eu ver se ele funciona no Chrome, não, o Chrome ele oculta na mesma. Ou se for aqui o visible. Ele, ok, não está mostrando na mesma. Ah não, visible, exato, ele tira aqui um pouco a scroll, não é válido aqui. O auto quer dizer basicamente que ele vai pôr as scrolls de forma automática. Então se eu tiver aqui um div aqui com uma largura, vamos supor aqui, style, aliás, eu vou pôr aqui embaixo que é mais fácil. Width, sei lá, de 500 px, apareceu aqui agora scroll aqui na horizontal. Okay? Isso no celular, ele vai ficar com um touch lateral, e para cima e para baixo. Então, quando a gente quer prender aqui uma região, que o utilizador ele vai usar aqui o toque, né, para mover aqui as coisas. Por exemplo, uma imagem, né, ele pode navegar aqui numa imagem, mas quero manter o meu header e aqui um texto por baixo e tal. Então, se eu tiver aqui um div com overflow, facilita fazer esse tipo de mecanismo. Okay? E aí
fica fácil para fazer ali a scrollagem ali com os dedos. Bem, tem lá link no material, lá na plataforma, para explorar um pouco mais isso. E tem a documentação, acho que eu dei preferência pela documentação do 3C, que é mais em inglês. E se bem que eu acho que tem em português, agora que eu estou lembrando. E da Mozilla, a documentação da Mozilla também é muito, muito bacana. Ok, voltando aqui, isso aqui acaba por ser um pouco simples, né? Mas é um recurso bastante útil para a gente fazer aqui umas interações. Vamos entrar aqui então, deixa eu tirar aqui especificação do overflow e agora voltar aqui para o nosso header. Bem, aqui no header nós temos o link, né? Aqui é a tag A. Repara que a tag A ela tem um probleminha, que é o seguinte, passa o mouse por cima e não acontece absolutamente nada. Isso não é muito que a gente vê por aí, né? Normalmente quando a gente passa o mouse por cima, faz aqui uma reação, acontece aqui qualquer coisa. Então, para a gente adicionar aqui algum dinamismo, a gente utiliza então os eventos. Então, isso já entra um pouco nos seletores. Eu já vou explicar o porquê daqui dos seletores. Então, aqui no header A, se eu colocar aqui o over, que aqui é o nome do evento, então com 2 pontos, eu entro aqui numa lógica de pseudo-class, okay? Que no fundo é uma variação aqui dessa seleção principal. E eu posso tanto ir para eventos, como também para apanhar aqui, pegar aqui um elemento específico, ou seja, há diversos tipos de pseudo-classe. Não é só eventos, tá bem? Então, quando temos aqui os 2 pontos, podemos ter diversas coisas, com o tempo você vai aprendendo. Mas se chama essa parte aqui então de pseudo-classe. Então, quando eu passar o mouse por cima, vamos supor que eu quero que essa cor fique, vamos supor, roxa, como está aqui em cima. E quando eu clicar, quando eu fizer o clique, então vai ficar com uma outra cor, que vai ser então o amarelo. Vou fazer algo assim. Tá bom. Então, o Active ali seria a operação de clique. Vamos ver se funciona. Passei o mouse por cima. Eu não sei que cor que tinha dito, afinal esse azul assim clarinho. E quando eu clico fica ali então amarelo, né? Cliquei amarelo, cliquei aqui amarelo. Não sei se estou aqui com alguma limitação no network. Disable. Estranho que ele não está aqui carregando sempre aqui o CSS. Não devia. Eu acho que eu fiz aqui alguma coisa para ele estar refrescando sempre. Então assim a gente consegue controlar aqui vários eventos aqui que podemos ter. Esse over, atenção que esse over a gente pode pôr ele em qualquer lado. Também. A gente pode pôr o over mesmo que não seja o link. E o active também, ou seja, isso aqui, ou seja, se alguém fizer aqui um clique assim à toa aqui nesse título, mudar de cor, ou quando passa o mouse aqui, o título muda de cor, mesmo que não tenha nenhuma ação. Basta fazer aquela seleção ali com o over e espalhar isso por aí. Já volto aqui na parte dos seletores para explicar mais algumas coisas. Então, tem aqui uma coisa que a gente pode fazer. Deixa eu ver aqui no formulário. Exato, aqui nesse botão. Vamos fazer nesse botão isso. Aqui no formulário. Base. Não, Styles. Formulário. Aqui no botão. Vamos criar aqui então no form um botão. E aqui. Aliás, esqueci de ativar aqui. Então, aqui no formulário, no botão do formulário, se eu fizer o over, né, que é o tal evento, então mudo aqui a cor
E mudo também aqui o Box Shadow, não, Box Shadow não. Vamos mudar aqui o Background Image. Okay? E aqui eu vou inverter. Então vai ser 10, 10, 10. E aqui vai ser o cardinal 3, 4, 3, 4, 3, 4. Fica invertido ali com o de cima. O que mais que a gente pode mudar? Acho que só isso tá bom. Se bem que a gente podia mudar para uma cor um pouco mais forte. Vou fazer assim. Vou fazer aqui uns 5, 5, 5. E aqui vou pôr então aquele azul. Então, gravando isso, vamos ver lá o que acontece. Ó, repara que ele muda o degradê atrás, né? E muda a cor do texto. Bem, isso está um pouco bruto. Podia ser um pouco com um efeito um pouco mais interessante. Então, para isso, a gente tem o Transaction. Okay? Com o Transaction, a gente pode criar aqui uma animação. Como é que se faz essa animação? Muito, 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 muito simples. A gente vem aqui, Transaction, colocamos um tempo. Vou pôr aqui de 2 segundos para ser bem lentinho. E depois aqui um is alto, por exemplo. Isso aqui não está vermelho por quê? Não tá, aliás, está branco por quê? Isso está certo. Alguém vê aí algum problema? Não é transition? Muito bom, é isso mesmo. Transaction é base de dados, meu. Onde que eu vou com a cabeça? É isso mesmo. Pronto, gravado isso, o que acontece agora? Vamos ver se ele funciona bem aqui com degradê. Por acaso nunca testei, acho eu, com degradê aqui. Okay. Ó, já está fazendo transition até para aparecer o botão, o inicial, né? E aqui não está funcionando como estava à espera. Então vamos tentar fazer de outra forma. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se eu pôr aqui no over se funciona melhor. Vamos ver. Porque no link ele funciona assim. Okay. E agora aqui, vamos ver. Ok. Ele está fazendo. Okay. O degradê ele não suporta animação por trás. Então, mas aqui o verde ele vai ficando azul bem lentamente, né? Vai mudando. Então, vamos tentar por isso também aqui na borda. Então, repara que ele não funciona assim bem com tudo. Com o keyframe, tem outro tipo de animação mais complexa que a gente podia utilizar. Cadê aqui a borda? Aqui. Também aqui a borda, então, FF. Como é que fica isso? Ok. Ele vai mudando bem lentamente do verde para o azul, porque eu pus 2 segundos. 2 segundos é bem lento. E sai, e ele vai fazendo também bem devagar. Então, essa é a forma simples de fazer animações. A gente também pode fazer animações de formas mais complexas. Keyframe Animation, algo assim. Que também tem lá o link aqui de como fazer efeitos, pronto, vários tipos de animações assim mais complexas e tal. Fazer algo ficar saltando e por aí fora. Acho que tem aqui um exemplo. Qualquer, deixa eu ver o que esse faz. Esse aqui, ó, desliza para o lado, faz assim várias coisas. E isso aqui já entra uma lógica de colocar vários frames. Okay? Fazer aqui as diversas variações. Não é algo assim tão difícil fazer animações e deixa aqui a página muito mais interessante, com mais vida aqui, enriquece aqui a experiência para o usuário. Pessoal, alguma dúvida aqui? Tranquilo? Não, de boa. De boa.
Então, vamos avançar aqui para outras situações. Nós temos, então, eu tenho aqui essa situação, deixa eu mostrar aqui primeiro. Aqui, então, eu tenho aqui duas coisinhas, né? Que é o grid e o flex. Alguém já ouviu falar disso, grid e flex? Eu não. Ninguém se arrisca? Então, pessoal, eu sei que alguém já Já, ouviu. mas já. Já um E, pouco já usei. Mas só no próprio CSS mesmo. e sabe a diferença entre um e outro? Por que existem os dois? Hum, Na utilização, acho que na prática é assim. Não sei se eu saberia explicar muito bem. Quer- Eu geralmente eu costumo utilizar Flex quando eu trabalho com elementos na mesma linha. Quando eu vou trabalhar com elementos que tem como se fosse no estilo de uma matriz, com linhas e colunas, eu utilizo o grid. Certo. Hum, É assim, tá certo o raciocínio, mas, por exemplo, imagina que tu tem elementos, tu tem uma lógica de linhas e colunas, né? Mas os elementos eles podem não ter a mesma altura. Então, no fim, eles podem ficar desnivelados, né? Nesse caso, seria ideal o flex. Ou seja, porque o grid acaba por ser mais colado aqui com a lógica da tabela. Okay? Mas o grid também nos permite fazer um layout mais complexo, por exemplo, ter o header, uma barra lateral, e depois um footer, fazer com que um div ocupe espaço de 2 ou 3 linhas, né? Coisas assim mais elaboradas, então o grid é ideal para isso. O flex é como você estava dizendo, se eu tenho uma situação, por exemplo, que quero vários elementos na mesma linha e um elemento vai ocupar uma largura maior do que outro, e a altura entre eles vai variar. Então, o flex, o que eu não quero é que respeitem todos a mesma altura, né? Vão ter alturas assim mais dinâmicas. Então, o flex, ou seja, é mais flexível. Então, o grid a gente pode pensar que é algo mais enquadrado, um enquadramento mais certinho. E o flex é algo que é mais flexível, que estica, larga e tal, e vai se ajustando. Eu vou fazer aqui um exemplo de como a gente faz aqui com os dois. Só que utilizando também aqui uma lógica um pouco diferente para fazer aqui o select. Eu usei aqui uma classe que eu acho que eu já apaguei aqui. Já limpei. Então eu vou pôr o CSS todo cru aqui direto. E não vou usar muito aqui a lógica do bem hoje. Pois essa questão da Atomic vou deixar para depois. Futuros exemplos. Porque eu quero explicar aqui uma outra forma de seleção. Então, imagina o seguinte. Eu tenho, por exemplo, em vez de usar classes no CSS, eu vou usar os atributos. Então, eu tenho aqui um data. Quando eu tenho um atributo customizado, eu, em vez de colocar assim, por exemplo, colunas, tipo colunas, igual grid. Né? E aqui vou pôr um outro. Tipo colunas, igual flex. Né? Para separar uma coisa da outra. Quando eu faço isso, não é muito bom. Okay? Convém a gente separar, porque isso pode misturar um pouco aqui ainda mais se a gente tivesse aqui com os termos em inglês, alguém mais distraído pode achar que isso aqui é um atributo real do HTML. A gente pode colocar atributo com qualquer nome, é suportado. Mas, claro que se for um nome que o HTML tem um processamento específico, então isso vai ter um efeito, né, de código. Mas se for assim um nome inventado, não vai afetar em nada. Ele vai ser completamente irrelevante. Mas de forma para a gente separar melhor mentalmente o que é padrão do HTML e o que é coisas inventadas, customizadas por nós, a gente usa um prefixo que é o data. Então esse data é um padrão para a gente separar coisas customizadas. Então eu vou tirar aqui tipo colunas para encurtar um pouco, vou pôr data colunas. Que é do tipo flex e do tipo grid. Agora, como é que a gente consegue manipular isso no CSS? Se eu criar aqui então um style,
Deixa eu pegar aqui. Eu posso fazer assim, div, aqui colchetes, data, colunas, igual, então, o nome aqui, grid. Né? Ou seja, é exatamente o atributo que eu coloco aqui. Tem várias variações para eu ter aqui wildcards, para ter aqui selecionar vários tipos de atributos e tal, e fazer com uma programação um pouco mais dinâmica. Mas assim já funciona. Então, voltando aqui ao display, eu tenho então o meu display em grid, né, para dizer que é uma grid. E depois aqui embaixo eu vou dizer que essa grid vai ter então um template de grid template columns. E aqui eu vou colocar a largura de cada uma das colunas. Vou por alto, porque elas vão ser larguras automáticas. Ok? E feito isso, vamos ver o que acontece. Então repara que eu tenho aqui uma estrutura, que eu tenho um div principal, que é como se fosse um agregador aqui de uma lista de subdivs. Então eu quero que cada um desses divs vire uma coluna. Voltando aqui para o site, o que está acontecendo? Eu não tenho isso em colunas, eu tenho aqui um em cima do outro, né? Assim, nesse formato. Então, se eu fizer aqui refresh, olha só, agora já ficou em colunas. Tudo por causa ali da grid. Se eu tirar, está aqui em colunas. Okay? Se eu pôr, volta a estar aqui em colunas. Alguém falou aqui alguma coisa? Foi eu, Edu. Eu só não entendi muito bem aquela parte do colchetes ali, porque o que faz exatamente os colchetes ali? Porque como se fosse você tivesse determinado. Não entendi. Certo. O colchete não serve para fazer faz parte dos selectors, né? Dos seletores aqui do CSS. Que é uma forma da gente chegar a alguns elementos sem precisar colocar uma classe neles. Okay? Beleza. Então a gente pode utilizar os atributos HTML. Isso, por exemplo, é útil se eu tenho o input num formulário, né, se eu venho aqui no form, eu tenho os inputs de alguns tipos. Né? Eu tenho aqui o input do type text e depois eu tenho aqui um input do type select, que é checkbox. Né? Eu tenho então esses dois inputs. Deixa eu ver aqui. Então, como é que eu posso pegar pelo CSS e pegar um ou outro? Utilizando isso dos colchetes. É uma forma simples de eu aplicar umas propriedades de CSS num e não no outro. Né? E não tem que criar uma estrutura de classes aqui CSS e tal. Então é uma forma de simplificar. Mas atenção a tudo que a gente falou antes da lógica do BEM e do Atomic Design. Né? Portanto, a gente não deve fazer isso como um formato de preguiça. Dentro de um formato ali do BEM, do Atomic Design, se eu tenho aqui um formulário, se eu quero poupar uma criação de múltiplas classes, então eu posso utilizar aqui esse selector para pegar um nível mais atômico. Ok? Não, perfeito. É bom saber que existe, mas não é bom ficar usando. Tipo assim, né? Usar só. Não, até é bom, porque a gente tem aqui, ó. Imagina um div aqui como moléculas. Então eu tenho as minhas diversas moléculas com a mesma classe, né? Que são os campos do meu formulário, né? Tem campo, campo. São dois campos. Só que eu tenho uma situação que eu tenho campos que vão ser text e outros campos que vão ser checkbox. Então, para eu pegar um nível mais atômico, eu mantenho a minha estrutura de organismo e moléculas, e para pegar os átomos, então eu uso essa lógica aqui dos colchetes. Deu para ficar claro? Sim, sim. Acho que tem a ocasião que convém usar, né? Exatamente. Porque tu não vai criar classes para o nível mais atômico. Não? Criar uma classe ali só para o checkbox e outra classe para o text. Se o HTML deles é diferente, eu posso usar esses atributos para pegar eles. Não? Daí que serve aqui essa lógica do colchete. Daí acaba por ser aqui uma mão na roda para a gente poupar aqui código. Não? E eu não tenho que estar criando classe assim meio à toa. Então, de uma forma bem simples, tem aqui então essa questão aqui da grid. Vamos tentar ver aqui um detalhe. Deixa eu ver se eu consigo exemplificar aqui, se fica mais claro. Okay?
Repara que todos os divs eles têm aqui a mesma altura. Apesar desse div aqui ter 3 linhas, os outros têm só 2. Okay? Isso vai ser um detalhe provavelmente importante daqui a pouco. Então, o flex, voltando aqui o flex, a gente tem o flex aqui também todo seguido, né? Todo aqui um em cima do outro. Não temos nada. Esse header ficou aqui um pouco grandalhão, né? Eu acho que vou esconder o header para já. A gente tem mais área útil. Como é que eu escondo algo aqui no CSS? Alguém tem alguma sugestão? Display nome. Aê, display. Isso mesmo. A forma mais fácil. Okay? Ou seja, define logo o comportamento de aparência, né? De como é que ele vai ser apresentado o elemento. O nono, então, não vai ser apresentado nada. Não aparece. Indo então para o nosso flex. Flex está aqui embaixo. Então, mesma lógica, eu tenho aqui, vou até copiar aqui de cima, para já poupar aqui algum código. Está aqui bem indentado, depois eu tento não. Ou não. Só para ficar aqui juntinho. Então aqui temos o flex. Então muda aqui o atributo do HTML, muda de grid para flex. Bem, o que muda logo? A forma como ele vai ser apresentado, né? Então muda logo aqui o display de grid para flex. Simples assim. Se eu tiver aqui também esse grid template, ou seja, o display grid ele vai ter certas propriedades para definir aqui o comportamento dele. São várias, pessoal. Estou mostrando aqui um nível muito básico disso. O flex e o grid é um mundinho, entendeu? Dá para estudar muito sobre isso, para aprofundar bastante. Estou mostrando aqui um nível bem superficial. Então aqui o flex wrap quer dizer para ele fazer aqui as quebras de linha quando chegar aqui ao limite. Deixa eu ver se eu consigo demonstrar aqui bem isso. Eu vou pôr aqui também uma largura específica para cada um. Vou fazer aqui o seguinte. E aqui vai ser o quê? Eu tenho aqui um div que tem dentro subdivs. Né? Então, aqui na frente, eu vou ter aqui. Imagina que eu tinha aqui uma classe. Como é que eu utilizaria essa classe ali no código em cima? Sei lá, tipos, veículos. Como é que eu coloco essa classe aqui no código? Ela entraria aqui, pessoal. Okay? Tipos, veículos. Okay? Então, é o nome da tag primeiro. Eu posso não ter, né? É opcional. E aqui depois o nome da classe. Né? Aí depois entra aqui os atributos, que eu também posso não ter. Okay? Também posso não ter isso aqui. E depois, pronto. Mas a ordem principal acaba por ser, se eu tiver tudo, tiver tag, classe, atributos, então seria essa a ordem. Então aqui vou pôr então uma largura que vai ser cerca de 30% da tela. Então, aqui do viewport, né? Então é o VW. Então com o VW a gente pega aqui a unidade que eu tenho de tela. Isso agora, vamos ver tipo veículos tal, deve funcionar. Pela classe em cima não ficou, mas tudo bem. E o header está aqui ainda, vamos ver se o display none funcionou. Ok, sumiu, está aqui essa margem, e olha só. Okay. A gente já tem aqui um comportamento diferente da grid. Né? Se eu encurtar mais aqui, né? Olha, ele já desceu lá para baixo. Okay? Conforme não vai cabendo, ele quebra. Okay? Vai cabendo, ele põe do lado. Okay? E a grid não, a grid sempre me põe aqui lateralmente. E aí ele cria a scroll aqui embaixo, para fazer scrollagem para o lado. Bem, se não me engano, assim de cor, acho que tem aqui uma situação que eu posso mudar aqui no wrap. Se eu fizer isso,
que ele faz? Eu podia ter feito aqui no browser logo, exato. Ok? Ah, funciona igual a grid, certo? É a mesma coisa os dois. Vamos ver se é igual? Se eu fizer aqui um inspect, repara aqui no seguinte. Div... Caramba, exato. Eu tinha que pôr então outro. Eu não vou conseguir mostrar aqui. Talvez eu consiga depois. Okay, mas tem aqui que é o fit content. Tem aqui uma variação do flex. Flex W3C. Que é uma variação para ter alturas diferentes. Flex items. Aqui com larguras, um com uma largura maior que os outros. E por aí fora. Olha só, era isso aqui que eu queria mostrar, ok? Então o Flex nos permite isso, ter essa variação aqui de alturas. A Grid não tem certeza se pode isso, mas a ideia da Grid não é ter isso, okay? A ideia base. É para garantir que todos os elementos se comportem aqui respeitando o enquadramento. Então quando a gente tem um design maior, assim, mais tabelar e tal, é aqui a lógica da Grid. Okay? Mais flexível, então, com coisas assim mais dinâmicas, então usar aqui essa lógica do Flex. Repara aqui, essa parte aqui de cima, esse exemplo aqui, é interessante. Esse aqui, por exemplo. Okay? Quando eu tenho aqui várias colunas, então quero que uma coluna ocupe aqui um espaço maior do que outros. Né? Então eu posso ter, por exemplo, aqui uma imagem e aqui, sei lá, duas descrições e tal. E por aí fora. Lá na documentação também depois tem aqui alguns links para grid, está por aqui, não estou vendo aqui agora, assim, não está aqui junto, mas está por aí. E deixa eu pegar aqui então, grid W3C. A gente já consegue ver aqui grid layout, ok? Exato. Então tem aqui um enquadramento, não vê que não é coisas bem mais complexas, assim, certinhas, né? Linhas e colunas muito exatas. Okay? E podendo ter aqui algumas linhas ou colunas que ocupam um espaço maior que outros. Né? Então aqui eu fiz de colunas, né? Aqui está em rows, eu pus alto na altura e aqui está com medidas específicas. Portanto, pessoal, isso aqui vai se pegando aos poucos assim na prática. O importante é saber que isso aqui existe. Né? Quando a gente precisar, saber onde consultar. Né? Google para que te quer. Bem, falta a gente falar de um ponto aqui, que é os Media Queries. Né? Por que serve os Media Queries? Deixa eu pegar aqui e mudar então um pouco esse nosso código aqui do Flex. Eu vou mudar aqui, há várias variações que fazem aqueles comportamentos todos estavam ali exemplificados do W3C, e tem por exemplo, Flex Direction, que é para onde ele vai seguir. Eu posso mandar tipo como se fosse em colunas, ou em linhas. Então, aqui eu vou mudar então a largura, em vez de ser uma largura fixa aqui, né, eu vou pôr o flex 50%. Então, aqui a nível de flex, aqui eu estou 50%, acho que é muito, tinha que ser menos, tinha que ser 33%. Deixa eu ver o que eu vou fazer com 50%. Vamos ver. Talvez faça aqui uma coisa interessante. E só isso. Vamos ver o que acontece. Já. Depois eu queria ver a variação. Okay. Aqui, tudo lateralmente, um ao outro. E eu fiz isso aqui com refresh. Exato, tá tudo bem. Então, se eu mudar agora aqui no tipo, eu estou aqui no modo, deixa eu subir aqui, eu estou aqui em linha, né? Se eu mudar para colunas, olha só como é que fica. Fica um em cima do outro. Então, isso aqui é uma mão na roda, né? Quando a gente tem em desktop, que eu quero uma coisa do lado da outra, né? Que eu tenho bastante área de tela, faço assim com 3 colunas. Se a tela começar a ficar mais pequena e eu entrar aqui no formato do celular, então já quero em modo colunas. Né?
O código, eu não vou ficar mudando o código, né? Quando mudar aqui, eu estou aqui só simulando, né? Como é que a gente faz essa mudança de parametrização automática de acordo com a dimensão da tela? Bem, isso aqui quando eu reduzo, ele tem aqui uma largura, né? A página aqui vai ter X pixels e conforme eu vou aumentando, vai aumentando aqui a tela. Há aqui um modo de responsividade, que é esse botãozinho aqui no canto, que eu entro no modo responsivo. Aí aqui eu consigo simular vários tipos de dispositivos. Tem aqui o iPhone, entendeu? Caramba, esse iPhone tá grande. O SE, por exemplo, mais antigo. Ok, ele não está funcionando porque faltou eu colocar aqui uma coisa importante, que é o Media Zoom. Agora me deu uma branca. Como é que era? Viewport, né? Viewport. Aumentar e diminuir o zoom do viewport. Não é nada disso. HTML 5 templates. Deixa eu ver. Cadê aqui o do W3C? Forecast. Vê se é isso aí que eu mandei no chat. Ah, mandou já aí? Deixa eu ver aqui. Não é isso. Deixa eu ver então aqui no chat. É isso mesmo, Meta Viewport. É isso mesmo. Deixa eu ver. 5. Média Viewports. Por exemplo. Responsive tá aqui. Quem quer então é esse. Esse aí, né? Boa, brigadão, Christian. Então, basta a gente pôr lá no nosso código, ali no header isso, que falhou. Eu não pus isso, por isso que ele depois tá com aquele modo ali tirando o zoom, né? Então, se eu vou pôr até aqui. Beleza. Então agora aqui garante que o nosso código vai ser, a página vai ser responsiva, né? Não vai dar aquele zoom ali. Vamos ver se funciona. Ok, então já está bem melhor, é isso mesmo. Então se eu mudar aqui os dispositivos, vou vendo então para as diversas resoluções. Ele vem aqui com os formatos que a gente nos ajuda aqui a testar. Posso fazer aqui o Ctrl- para ver aqui o dispositivo todo, porque a tela é muito grande, né? E tal. Então, como é que eu controlo? Eu tenho aqui a largura e a altura. Okay? Quando a gente trabalha com responsividade, há algumas situações muito específicas e tal que a gente utiliza aqui a questão da altura. Mas de forma geral, a gente utiliza mais a largura. A largura que nos importa para definir aqui o comportamento da página na responsividade. Então aqui no código, nós podemos definir aqui o nosso modo responsivo. Eu quero mudar então, principalmente aqui esse direction, né? Eu quero mudar para coluna se mudar a resolução. Então, vamos fazer aqui uma brincadeira, que é @media, e aqui, se for até a largura máxima, de 400 px, então o meu flex, aliás, o meu flex direction, né? Eu copio aqui tudo. Isso aqui passa, isso aqui eu não preciso, porque a propriedade, se eu não vou substituir ela, eu não preciso pô-la aqui. Então eu coloco aqui column. Isso quer dizer o quê? Quando até a largura de 0 até o máximo de 400, aplica esse CSS que está aqui dentro dessas chaves principais aqui do Media. Mas eu posso conjugar aqui outras resoluções, intervalos. Se, por exemplo, eu posso pôr aqui um mínimo. Eu posso pôr um mínimo, por exemplo, de 400. Não, vou pôr 600. Ou 500. Vou pegar aqui umas outras telas. Se for do mínimo de 500 e o max de 800 px, por exemplo,
Então, eu vou mudar aqui a cor de fundo. E aqui vou pôr então sei lá, 5500. Uma cor escura, não sei bem qual aqui é. Vamos ver o que isso faz agora aqui na prática. Portanto, nada aconteceu, recordando que eu tenho valor entre 500 e 800 e abaixo de 500, né? Comportamentos diferentes. Então eu tenho aqui 810 de largura. 810 não fez nada. Se eu mudar então o meu dispositivo e for aqui para o SE, olha só o que aconteceu. Está aqui em colunas já. Vamos ver se está mesmo em colunas. Se fizer aqui Inspect, aqui o meu Flex está aqui como coluna. Então se eu mudar aqui para o iPad, o meu Flex mudou aqui para Row. Okay? Então ele está todo aqui numa linha. Okay? Todo aqui colunas. E uma resolução intermediária. Aqui está abaixo, está nos Dessa forma 400. que fazem o site responsivo, é? Exatamente. Eu pensava que era algum código assim automático que já reconhecia e fazia sozinho. Não, manual. sozinho não. Não, porque a gente quer. Qual é o problema? A gente tem que calibrar o comportamento. Entendeu? Porque é uma experiência. Imagina, tem sites que é quase 50-50, né? 50% das pessoas navegam por celular e outros 50% por desktop. Há sites que até ao contrário, que é tipo 70% a 80% via celular e só ali uma porcentagem muito baixa que é via computador. O W3C, quem é que visita mais o W3C? Computadores, né? Porque todo programador, tá? Normalmente no programa aqui. A parte Então, de loja aqui... de site, de loja, acho que mais celular também, né? Exatamente. Né? Então vai dependendo muito aqui do público-alvo. Eu posso vir aqui e customizar aqui as minhas dimensões. Então deixa eu pôr aqui 600 pixels, né? Olha, aplicou aquela cor de fundo. Eu tinha posto 55, tava ali. Caramba, eu já cliquei. Tá aqui o 55 aplicado. Né? Então se eu chegar aqui no 500, tem ainda a cor de fundo, mas também já aplicou o outro, aplicou as duas regras, porque entra tanto no Max 500 e no outro da cor, né? Por isso depois a gente às vezes mexe para ser bem calibrado ali com uma variação de 1 pixel de intervalo. Mas se for agora, por exemplo, 490, aí já assumiu a cor e ficou só 5 colunas. Né? Então, o que acontece? Dentro desses media queries, a gente pode pôr todo o código que a gente quiser, todo tipo de customização que a gente quiser para diversos tipos de telas. Não? Então, esse código aqui do Media Query pode ficar super mega complexo, com muitas classes sobrepondo e calibrando aqui muita coisa para um tipo de tela ou outro. Okay? Então, isso pode ir estendendo bastante aí com o tempo. E é normal. Eu não tenho feito commit, né, pessoal? Mas até aqui, pessoal, deu para entender? Alguma dúvida? Okay. Então, aqui, pronto, acaba por ser uma introdução, vários temas assim variados. E agora o nosso Git. Eu não fiz commit das últimas vezes, então vou fazer aqui o meu commit, né? Adicionar. Sei lá. Responsividade, grid, flex, outros. Ixi, vai, isso mesmo. Consigo. E agora o meu git status. E tem que fazer então meu push. Tá aqui, eu estou atrás, né? Eu estou na frente. Estou na frente do master por um commit e fazendo o push. Vou subir então as minhas alterações. Falhou, deixa eu tentar de novo. Pronto. Subi as alterações, deixa eu ver então como é que ficou lá.
no Git. Git.academy. Tá. Então, pronto. Está aqui já as alterações que eu mandei. E isso aqui é público, né? Então podem consultar depois. E tem aqui o meu histórico de commits, não dá para ver que eu fiz agora, então, há 55 segundos. Bem, isso é o trabalho mais linear, né? É simples a gente trabalhar aqui com o Git. Mas imagina o seguinte caso. A gente tem situações que a gente quer fazer umas ramificações de código. Ou seja, as ramificações seriam o quê? Criar versões ao lado de alterações de código que podem conter diversos commits. Por exemplo, se eu fizer uma alteração mais complexa, que vai levar aqui uma semana e tal, e depois que eu concluir essas alterações, então eu quero sincronizar aqui com o branch master. Atenção que aqui em cima tem aqui, ó, esse entre parênteses master, ok? Aqui, branch, master. Só tenho esse, não tenho mais nenhum branch para já, né? Passo aqui só. Então, uma coisa que eu posso fazer é criar, então, um branch. De forma mais simples, pessoal, boa prática para simplificar aqui o trabalho, convém que a gente, antes de mexer aqui com essas mudanças de branch, a gente garanta que o nosso código esteja todo sincronizado no Git. Garantir aqui o Git status, o Git push, tá, ok? Tá tudo limpinho, tá tudo sincronizado. E também verificar antes, fazer aqui um Git pull, se também não tem nenhuma alteração para puxar. Então, tem tudo sincronizado, com os SH aqui artilhado, eu tenho essa indicação aqui no terminal, né, que está aqui verdinho, está tudo ok. Então, agora eu posso fazer o git checkout. E com o "-b", eu vou criar aqui um outro branch. Então, vou criar aqui um branch com esse nome, outras alterações. Ou então, vou pôr aqui novo header. É o retorno do header, né? Quando a gente deixa o header escondido, né? Retorno do header. Okay. Então agora mudou aqui o nome. Eu, como tenho isso aqui no terminal, consigo saber que eu mudei aqui de branch. Se eu fizer o git branch, então eu vejo uma listagem dos meus branches. Então, onde tem aqui o asterisco e esse verdinho, então é onde eu estou nesse momento. Então, ele já sinaliza aqui. Então aqui eu posso fazer a minha edição. Eu alterei aqui no base, né? Ficou lá o display none. Deixa eu editar da mesma forma. E vou comentar isso aqui. Pode ser útil no futuro, então vou deixar isso aqui comentado. Então comentei e faço aqui agora um git status. E agora um git add e um git commit header de volta. E faço um git push. Ele dá aqui essa sinalética, né? Ou seja, como eu estou aqui num outro branch, ele não é no principal, ele pede para eu dizer aqui, então, eu não preciso aqui setup stream, não é obrigatório, mas pelo menos isso aqui, eu tenho que dizer que vou mandar para a origem, para um branch à parte, então, que é aqui retorno do header. Isso aqui não, isso aqui é lixo. Se autocomplete também dá. Eu tenho forma de memorizar aqui o login, mas eu não uso isso. Já, ok. Fez commit. O que me acontece? Aqui no meu repositório, agora eu continuo da mesma forma. Não tenho esse commit que eu fiz, né? Porque eu estou aqui no branch master. Mas já tem aqui o outro branch que eu acabei de criar. Agora, se eu for aqui para esse branch, então agora eu vejo que eu tenho aqueles dois commits do branch master, mais um, que foi acrescentado nesse branch. Então aqui eu vejo qual foi a alteração que foi feita. Então foi comentada aqui essa linha do display none, né? Foi aqui essa alteração. Se eu for ver aqui no branch master, tá o arquivo, ixi, veio para cá, esse arquivo não devia. Okay? Ele continua aqui como estava antes, sem a minha alteração. Então, tudo que eu vou alterando, os diversos commits que eu vou fazendo, ele vai colocando nesse branch aqui ao lado, que não tem, então, essas alterações sendo afetadas aqui no branch master. Né? Então, a gente pode ter diversos branches. Mas tem um momento na linha de tempo, né, e na história aqui de vida do nosso Git,
que a gente quer juntar então as alterações. Então agora eu quero passar essas alterações aqui que eu fiz do lado, aqui no branch à parte, quero juntar aqui no branch principal aqui de master. Então para isso eu faço uma mudança, garanto que já está tudo sincronizado, como eu já fiz commit, push por aí fora, então está tudo ok, né? Git status, tudo certinho. Então agora eu posso mudar de branch aqui para o master. Voltar outra vez. Antes, aliás, o git branch continua aqui então nesse do retorno e git checkout, então eu mudo agora para o master. Pronto. Agora eu voltei aqui para o master. Git branch, vamos verificar. Mudou agora. Agora eu estou no master. Feito isso, como é que eu puxo agora o outro branch para cá? Eu faço git merge e digo qual é o branch que eu quero juntar com esse, com o master. Então eu quero juntar aqui o retorno do header junto aqui com esse onde eu estou, que é o master. Por isso que é bacana ter assim o terminal artilhado, que nos ajuda bastante aqui a ficar mais claro o que a gente está fazendo. Então ele conseguiu pôr aqui essas alterações. Como eu já fiz push por aí fora, commit, push do outro branch, essa passagem aqui de branch, a única coisa que eu tenho que fazer, se eu fizer aqui git status, é que também que eu estou atrás por um commit. Ele já cria meio que uma alteração interna de que esse branch foi anexado, né? Junto com o outro. Então a única coisa que eu tenho que fazer agora é fazer o push. Como eu estou no branch principal, não preciso de passar aquele origin. E acho que errei na senha de novo. Ok, não, por acaso não, foi certo. Então agora já foi, vamos ver como é que ficou. Agora, se eu for ver aqui o branch do master, então agora eu já tenho aqui o comentário de volta, aqui no branch master, nesse arquivo. Ele ficou sincronizado. Vendo aqui as alterações de commits também, está aqui. Okay? Então, dessa forma, tem aqui dois branches, está aqui separado os dois, né? E está aqui tudo sincronizado. Tá? O mesmo commit, olha lá, o ID, esse aqui é um número único aqui do commit, ele já está aqui no master. Está tudo ok. Aqui também pull request é outra lógica, a gente pode pedir aqui para juntar também a partir do outro branch no master, mas isso é opcional, mas é uma situação um pouco mais avançada. Então isso nos permite a gente ter aqui esse trabalho em paralelo. Para que isso é útil? Quando a gente tem uma tarefa que vai levar aqui algum tempo, isso é extremamente útil, ainda mais quando a gente tem várias pessoas trabalhando no projeto. Então, para garantir que o pessoal não fica mexendo nas mesmas coisas e cada tarefa vai ter ali então um branch específico, permite que o pessoal vá evoluindo essas tarefas num branch à parte e depois no fim junta aqui, quando a tarefa está concluída aqui, junta tudo aqui em master. Outra situação muito útil é separar ambientes. Eu posso ter o master sincronizado com produção. Então, quando eu tenho alterações que vêm para master, vão parar depois a atualização automática no servidor, que está observando os commits aqui em master e atualiza tudo no servidor e fica tudo online. E depois eu tenho um outro branch que é a versão de desenvolvimento ou de teste que está sendo feito. Okay? Então, a gente pode separar também assim. E quando as coisas entram para master, ficam online automaticamente. E daí já entra um pouco aqui na lógica de DevOps, deploy aqui automático e por aí fora. Que foge aqui um pouco o âmbito. Mas nem tudo é um mar de rosas, né? Às vezes, a gente está aqui trabalhando e coisas ruins acontecem. Por exemplo, imagine o seguinte. Eu tenho aqui um arquivo reader. Okay? E aqui no reader eu tenho meu site. Okay? Esse arquivo MD, então, tem uma codificação bem simples, bem mais simples que o HTML, que é fácil de a gente... Pronto. Depois o Git ele trabalha aqui com esse arquivo para apresentar ali como conteúdo principal quando abre ali o nosso repositório, que eu já vou mostrar. Então aqui é o meu site. Então, site de demonstração durante as aulas de HTML e CSS. Beleza. E vou fazer então git status
git add hidden, vou adicionar aqui um novo, git commit -m, hidden adicionado, e o git push. Aí agora, eu enviei para lá, até agora tranquilo, né? Vida funcionando sem nenhuma surpresa. E agora eu tenho aqui esse readme aqui com esse conteúdo. Aqui no Git, normalmente, no GitHub também, por aí fora, eu posso abrir aqui um arquivo específico e tem aqui um edit. O que aconteceu? Fork? Ah, pá, meu, não me diga isso. Deixa eu ver então aqui outra forma. O que está com isso? Bloqueado. Meleca. Bloqueei aqui por alguma razão. Será que foi por causa dos branches? Bem, eu vou demonstrar isso de outra forma. Vamos demonstrar isso de outra forma. Mas pronto, o readme permite a gente ter aqui esse conteúdo que a gente, depois quando abre o Git, tem logo, o repositório tem logo aqui essa descrição. Eu tenho aqui um teste. E aqui nos testes tem aqui várias alterações. Então eu tenho aqui também um readme. E esse teste eu tenho também aqui. Deixa eu botar aqui atrás. Eu tenho aqui ele. Git pull. Tudo sincronizado. Então é o mesmo conteúdo que eu tenho lá do outro lado. Então aqui eu tenho aqui. Eu vou por aqui, por exemplo. Meu testes. Aqui um título. E aqui eu tenho linha 1 e linha 2. Okay. E gravo aqui essa alteração. Git status, git add, e agora aqui o git commit. E admin corrigido. Só que eu não vou fazer push, só fiz commit. Esse commit só está aqui localmente no meu ambiente. Ele não está lá no Git, né? No repositório do servidor, o repositório final. Então atualizo aqui, está tudo igual. Se eu vier aqui, e agora eu tenho que ter aqui o lapisinho. Ah, pessoal, olha a bobeira que eu marquei. É por isso. Eu não estou logado. Daí é normal, né? Faz sentido. Pronto, por isso que eu não podia fazer do outro lado. Mas beleza, agora já mudei para esse repositório, continuo explicando aqui. Deixa eu ver se ele vai. Será que está bugado aqui no. Hello? É que eu não queria clonar em outro terminal para ser mais simples. Isso aqui talvez seja um problema aqui na lentidão da net. Deixa eu ver aqui, network. Tá puxando aqui alguma coisa. Quer ver que eu vou ter que ir pro terminal mesmo? Deixa eu ver aqui isso no Chrome, ele é mais rápido. Pode ser que um problema com o Firefox. Já, lá no Chrome rapidinho. Bem, porque não tem cão caça com gato, né? Não vai mesmo. Então deixa eu compartilhar aqui. Não tá fácil. Deixa eu mudar aqui então aqui para gravação, aqui para o Chrome. Onde é que tá aqui? Pena que aqui logo no finalzinho, que isso aqui até nem é muito complicado. E mudar então aqui pro Chrome. Aqui, ok? Pronto.
Então aqui no Chrome, aqui já funcionou. Eu tenho então, repara que eu lá acertei essas linhas todas. Mas essa linha aqui, lá eu pus linha 2, eu vou alterar aqui para linha 999. Okay? E vou guardar aqui, e vou fazer aqui o commit. Aqui ele já faz o commit direto e já faz push. Né? Então se eu olhar aqui para o meu repositório, eu tenho aqui essa versão do arquivo. Se eu voltar ali para o meu terminal, e agora eu fizer o meu push, então isso quer dizer o quê? Alguém foi lá, alterou o repositório, alterou o mesmo arquivo que eu e mexeu numa linha que eu também mexi. Só que eu mexi em outras linhas, que não mexeram do outro lado. O que o Git vai fazer? Okay? Deu aqui esse erro. Então, basicamente, é que o meu repositório não está sincronizado com o repositório lá do servidor, o repositório final, então eu tenho que sincronizar aqui o meu. Então, eu preciso fazer aqui um git pull. Okay? Vou fazer aqui um git pull. Pronto, tive aqui um conflito. Então, está aqui um conflito, aqui no merge, deu conflito aqui no meu hidden. Então, se eu fizer aqui o git status, eu vejo aqui que esse arquivo foi alterado, que a coisa não está boa. Se eu fizer aqui um vim desse hidden, eu tenho aqui, olha só, as outras linhas acertaram bem, aqui o título, né, que eu alterei, do meu local ficou, mas essa linha aqui ele detectou que houve um problema. Eu pus linha 2 e lá no Git alguém alterou um pouco antes de mim e ficou 999. Então esse head aqui é a minha versão local e esse outro aqui é a versão que estou lá no repositório. Eu posso alterar aqui o arquivo e fazer algo assim. Eu posso vir aqui, apagar essa linha, apagar, olha, eu quero ficar com a minha versão. E fazer isso assim. Guardar o arquivo, adicionar, commit e fazer push. O conflito está resolvido. Essa é uma forma de resolver o conflito. Mas há Mas outras. dessa forma ele só vai adicionar o que já tem aí, é? O que tu fez agora? Ele vai adicionar a versão do arquivo final, com a remoção daquelas linhas e só com a linha correta. Okay? Só que isso dá algum trabalho, eu tenho que abrir o arquivo e ficar corrigindo à mão, né? Então há uma forma, lá, né? exatamente, é uma forma de eu automatizar um pouco isso. O git diff, eu posso já ver logo a diferença, o que está acontecendo. Eu não preciso abrir o arquivo, eu consigo tipo dar uma espiada nele, né? Ele imprime logo aqui o conteúdo. E aí eu já consigo ver aqui um pouco o que está acontecendo. E ele mostra, ele filtra o conteúdo, porque o arquivo pode ter muito código, né? Tá vendo que aqui não me aparece o título, não me aparece aqui outras coisas. Se eu tiver um arquivo muito grande de código, ele foca só aqui onde tem as diferenças, que é no caso aqui esse conflito. Então, beleza, aqui eu já vi o conflito, o que aconteceu, não tem que abrir o arquivo à mão e andar procurando lá o conflito. Agora, como é que eu escolho qual das duas alterações que eu quero ficar? Então, tem aqui com Git Checkout, outra vez, ele tanto trabalha aqui com os branches, como também com um arquivo direto. Se eu passar o caminho de um arquivo, eu começo a mexer aqui com um arquivo. Só que eu tenho aqui uma flag. Se eu passar assim, sem nada, se o readme, eu vou perder minha alteração local, ok? Não é muito bom de fazer, se eu quero manter meu trabalho. Então, eu posso passar o menos, aqui o there's quer dizer que eu vou pegar a versão remota, a versão lá do servidor. Né? Então, se eu fizer isso, okay, ele atualizou aqui o meu arquivo. E se eu fizer agora git diff hidden, o que acontece? Não está nada aqui alterado, porque ele já fez aqui o merge. Mas se eu fizer aqui o cat, por exemplo, como aqui não, olha, ficou 999. E aqui outras alterações. Né? Ele perdeu aqui basicamente as alterações que eu fiz. E se eu fizer o git checkout -hours, aí eu já volto para a minha versão. Okay? Então aqui é uma forma simples de eu meio que resetar aqui o arquivo e ficar com uma versão específica, ainda mais se eu quero a minha. Okay? Se eu quero a minha, olha, põe aqui o hours e vamos embora. Se eu andei brincando com o arquivo e fiz porcaria e tal, aí eu posso fazer essa questão ali do checkout e resetar ali o arquivo. Feito isso, aqui no status, então adiciono a alteração que eu fiz do hidden, a resolução do meu conflito,
e já está ali verdinho, git commit, e aqui eu ponho então a mensagem que é conflito resolvido e o git push. Ok? Foi embora, e agora se eu voltar ali para o Chrome, eu faço aqui o refresh e agora fiquei com a minha versão. E está aqui o conflito resolvido. Vendo aqui o histórico, então tem aqui a versão anterior, estava aqui 77, passou para 99, e depois veio uma outra alteração, volta aqui, que é o conflito resolvido, e aí pôs a versão diff not available. Não está conseguindo mostrar. Estranho. Mas ok. Daí ficou aqui nesse conflito resolvido, ficou logo aqui então tudo, a versão final. Pessoal, isso foi um exemplo muito linear, tá bem? Porque há algumas surpresas pelo meio às vezes. O Git às vezes pronto, a gente se ferra ali um pouquinho. Aí quando o Git complica um pouco, a gente convém fazer um backup da nossa pasta e depois fazer ali, para não garantir que a gente não perde código. Porque a gente pode começar a testar vários comandos do Git, e aí para garantir que a gente não perde código, convém fazer ali um backupzinho. Tá bem? Pronto, isso aqui também foi só para demonstrar e ficar um pouco claro como é que isso funciona. Para dar aqui umas pistas de como a gente pode resolver aqui os conflitos. E agora vamos aí para a prática, brincar um pouco e fazer aqui um intervalo também. E hoje foi um pouco mais longo, mas era aqui muitos temas aqui, ver se o pessoal fica craque aí no CSS.